Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVja, tvdeveja.com e segunda-feira é sempre dia dele. Reinaldo Azevedo, aqui entre nós, o rei, e logo depois das manifestações de ontem, dia 12 de abril de 2015, mais um dia que entra para a história. 27 dias depois da primeira manifestação, mais uma multidão toma as ruas aqui de São Paulo e também de outras tantas cidades, quase 500, aí 25 unidades da federação. E aí, o que o movimento está fazendo? Ou os movimentos que integram aí este fora Dilma, ou renuncia a Dilma, ou impeachment da Dilma, quer dizer, no final das contas é o descontentamento com o governo. O movimento foi descansar? Foi deitar na rede? Botar o pezinho pra cima? Foi nada. Já tem segunda etapa e é sobre isso que a gente começa a falar. Oi, rei. Olá, querida, tudo bem? Você viu que eu tô de amarelinho hoje? Eu vi, em homenagem. em homenagem. Isso aqui é azul escuro, tá? Não dá pra parecer muito, parece que é preto. E eu né? tô com variações de azul e verde. Então, isso aí somos nós. Tá vendo? Você esteve ontem lá na manifestação, né, rei? Sim, estive na manifestação da Paulista. Como diria o Lula, menos gente, claro. Menos pessoas, como, aliás, era esperado. Enfim, estou conversando com os meninos que estão promovendo isso. Já havia escrito na Folha na sexta-feira, no próprio blog também. Se esperava, sim, menos pessoas dessa vez, até porque a manifestação está relativamente perto da outra, e também porque, Joyce, eu até comentei isso, a gente não está numa situação de convulsão pré-revolucionária, quer dizer, a gente não está na situação do Egito, ninguém vai ocupar a praça e dizer, estamos aqui, daqui não saímos, até que não é assim que funciona. O Brasil vive um regime democrático, a gente pode não gostar da forma como a democracia está sendo exercida, a gente pode apostar e apontar, ou melhor, as várias agressões que o processo democrático sofre, especialmente nas mãos do Partido dos Trabalhadores. Tudo isso está aí, está dado, mas a democracia funciona. Então, e mais, essas pessoas que foram às ruas no dia 15, comentamos isso também, não são militantes organizados, né? Essas pessoas têm mais o que fazer da vida e é saudável que tenha, pelo amor de Deus. Ninguém quer aí uma nova CUT. Isso, né? gente que trabalha, gente que estuda, gente... E mesmo assim, agora, preste atenção, eu acho uma sacanagem, desculpe a expressão, alguns colunistas, coleguinhas nossos da imprensa, especialmente da imprensa escrita, que eles estabeleceram, não os organizadores, que deveria ser uma meta deste dia 12, pelo menos alcançar ou ultrapassar mesmo o dia 15. Primeiro que isso não é meta, não existe isso. 2, eram poucas pessoas que estavam nas ruas? Põe no ar aí pra gente ver se eram poucas. Eram poucas pessoas? Coloca no ar. Muito bem. Aí, ó, um pouquinho. A Polícia Militar disse que aqui em São Paulo foram 275 mil pessoas. O Datafolha disse 100 mil. A proporção dessa vez, de qualquer modo, está melhor, né, em relação à PM. No Brasil inteiro, se a gente for somar, sei lá, acho que deu coisa de quase 500 mil pessoas. Isso na hipótese dos 100 mil aqui de São Paulo. Isso é pouca gente? Isso é muita gente. Isso insere... Atenção, esta manifestação de ontem, do dia 12 de abril, está ela também entre as maiores manifestações políticas do país. Não é? As comparações que se fazem, eu vejo jornal fazendo ranking ali, o Anhangabaú, 400 mil pessoas, mas espera aí, eu era um dos organizadores do Anhangabaú, eu estava junto na organização, eu sei que no Anhangabaú, na campanha das diretas, vinha gente de vários lugares do país, vinha gente do interior de São Paulo. Dessa vez, não. As pessoas fizeram manifestações nas suas cidades. Houve manifestação aí, nada, em pelo menos 300 cidades, houve. Né? Eu vi uma manifestação grande em Jacareí, aqui do lado de São Paulo. Normalmente, numa campanha das diretas, o pessoal de Jacareí viria para cá. Né? Não, o pessoal de Jacareí fez em Jacareí. Então, a gente nem consegue saber exatamente... quantas pessoas se manifestaram. Mas agora, de norte a sul, em todos os cantinhos, o grito é o mesmo. Só Roraima e Amapá parece que ficaram fora, mas ainda assim eu acho que é falta de informação. Talvez alguma coisa tenha acontecido. Então o quê? O governo suspira aliviado, ou então o PT, né, no site do partido, como que é? Primeiro, eles não tinham admitido que no dia 15 de março, quase 2,5 milhões foram às ruas. Eles diziam que esse número era fantasioso. Agora, eles deram um número de 250 mil no país inteiro e disseram 10% apenas
da primeira vez. Ah, mas então reconheceram. Então reconheceu que da outra vez tinha 2,5 milhões? Parabéns. Parabéns aí aos sites do governo. Você tem ali o PT fazendo o tuitaço deles, o Fica de uma Vez, um trocadilho, aliás, infame. Tem outro, né, sempre, Rei? né? Na hora veio o hashtag Sai de uma Vez. Sai de uma vez, vez, Na claro. hora, gente. Foi da ideia. E aí eu achei engraçado que o PT, na página dele, diz ali, se orgulha, né, de que, segundo eles, ganhamos a guerra virtual. Mas peraí, Quem estava protestando era o povo do PT estava em casa. De carne e osso nas ruas protestando. E o PT sabe que é difícil botar gente de carne e osso nas ruas protestando, porque eles tentaram fazer no dia 7 e não conseguiram. A deles sim flopou, como diz a moçada. A deles sim. Esta não. Agora, é evidente que você não vai ter o povo permanentemente na rua. Felizmente, a moçada, porque eu acho a moçada, porque é moçada mesmo, que está à frente de movimentos como Vem Pra Rua, como Movimento Brasil Livre. Esses meninos decidiram, e estão fazendo a coisa certa, que agora é hora de ir para Brasília. E tem de ir para Brasília. Né? Então, pressionar no Congresso e pressionar no Planalto. Claro, o fazer Movimento Brasil Livre, lá, no Planalto. Dia 17, se eles mantiverem a agenda deles, dia 17 eles saem da Praça Pan-Americana aqui em São Paulo e vão a pé até Brasília. Né? Vão chegar lá um mês depois, dia 17 de maio, está previsto que eles façam uma manifestação lá. O Vem Pra Rua, o Schecker, né, o Rogério Schecker, está dizendo que dia 15 agora eles apresentam uma pauta em Brasília de 50 movimentos, de 50 grupos que se opõem, digamos, a esse estado de coisas. E a pauta, e o que eu achei bom porque achei prudente, a pauta deles não é impeachment da Dilma. Isso não quer dizer que eles não queiram impeachment da Dilma. Eles podem continuar a querer o impeachment da Dilma. Há 2 caminhos, por enquanto, e o terceiro eu estou atrás, eu prometi, mas ainda vou cuidar disso. Há 2 caminhos hoje, que é via Procuradoria-Geral da República e via denúncia pela Lei 1079 à Câmara. Os 2, hoje, são difíceis. Uma coisa é eu achar, e eu escrevi, e modestamente na grande imprensa foi o primeiro, que há motivos para impeachment. Outra coisa são as circunstâncias políticas que viabilizam esse impeachment. Né? O seu Janot vai oferecer denúncia ou pelo menos pedir abertura de inquérito contra a Dilma? Que se saiba, não. Até o momento, portanto, a não ser que ele mude de ideia, né? Portanto, via Procuradoria, vai ser difícil. Renunciar também seria difícil, que Dilma cairia nas mãos de Sérgio Moro imediatamente. Não, e renunciar também não. Primeiro, por isso. Segundo, que renúncia é velha história. Renúncia é ato unilateral. Né? Você não vai pedir, né? Só a Bolívia tinha uma constituição que era proibido renunciar, que eu achava muito divertido. Quer dizer, proibido renunciar. Pegou, tem que levar até o fim. É um ato unilateral, e aí não tem muito o que especular a respeito. E a outra hipótese, que é a Lei 1079, bem, alguém tem que fazer a denúncia à Câmara. Com que maioria? Temos lá os favoráveis ao impeachment? Eu posso falar temos, porque eu sou, mas temos os 342 deputados. Primeiro, começaria a tramitar, porque também precisa ver se começa a tramitar. Tem uma comissão que recebe essa denúncia. Então, esses meninos não podem, por uma questão de prudência, né, chegar lá e dizer, não, ocupar Brasília, ou impeachment, ou a gente não sai daqui. Eles ficarão lá, se ninguém tirar, vão ficar lá até quando der. O certo é o seguinte, esses movimentos hoje, que representam uma novidade no país, uma novidade em relação à oposição, inclusive, depois podemos falar da fala do Fernando Henrique, que eu acho que ele está correto, a depender de como se leia, esses meninos não podem sair de Brasília menor do que eles chegaram. Eles têm de sair de lá maior do que eles chegaram. Sair de lá menor do que chegaram é chegar com a pauta do impeachment. E sair sem o impeachment. E sair sem o impeachment. Que é o que vai acontecer. Como hoje não há essa condição política. Hoje, pelo menos. E também jurídica, né? Tem aquela discussão jurídica, não vai, quer dizer... Agora, você chegar lá com uma pauta para os 3 poderes. Sim, não quer dizer que cada um dos poderes vai cumprir todos os itens da pauta. Não é assim que funciona. Né? Até porque eles não são eleitos por ninguém, eles são representantes dessa voz da sociedade civil. Têm de ser ouvidos. Né? Agora, eles têm de conversar com os canais institucionais de negociação e de conversação. Porque, veja só, eles têm de pedir para falar com o Janot. A Procuradoria-Geral da República não pertence ao PT.
E sem aquela nhenhenhé que o Janot fez da outra vez, né? Isso. Olha, eu me investigaria se eu estivesse... para com isso, Janot. Sem retórica babaca. A Procuradoria-Geral da República não pertence ao PT, pertence ao Estado brasileiro. O Congresso brasileiro não pertence a partidos. O Congresso, como instituição, é uma instituição do Estado brasileiro. A mesma coisa o Poder Executivo. Vai falar com a Controladoria-Geral da União. Enfim, fala com quem quiser. Eles têm o direito de reivindicar. Apresentar petições ao poder público é um direito fundamental das democracias, né? E o que é legal nesses movimentos é que eles realmente são descolados dos partidos políticos. Né? Inclusive críticos. O PSDB foi criticado por eles. Foi criticado especialmente pelo movimento Brasil Livre, pelo MBL. E eu não acho ruim que seja. Ontem teve uma grande discussão nas redes, Rei, justamente sobre essa questão da participação ou não dos grandes líderes da oposição, do Aécio Neves. O Caiado estava por lá, os Bolsonaro também participaram no Rio e acho que deram um pulinho aqui em São Paulo. Enfim, o Bolsonaro estava por aqui. Mas aí havia aquela discussão, mas por que não vieram? Onde já se viu uma coisa dessa? E nas redes sociais, a maioria estava cobrando uma participação maior da oposição. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, deu uma declaração que é mais ou menos assim, cada macaco no seu galho. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Pegando a partir de uma distinção famosa do Max Weber entre a ética da responsabilidade e a ética da convicção, a ética da convicção que cabe essencialmente aos indivíduos, a ética da responsabilidade cabe aos homens públicos. Prioritariamente. Não quer dizer que quem tem convicção não deva ter responsabilidade, quem tem responsabilidade não deva ter convicção. Quando você está na política, você faz negociações que tendem a se afastar de alguns princípios que podem ser os princípios fundamentais, mas, olha, minha pauta é essa, tenho que negociar uma parte. Quem está na militância política exerce, então, a convicção, esse sim, tem mais do que o direito, tem o dever de ser radical, no sentido de que as ideias têm de estar fincadas, elas têm de ter raízes. Eu espero, sinceramente, que esses meninos do MBL, do Brasil Livre, e quando eu falo meninos, eu falo no melhor sentido. Há um frescor positivo neles, que foge daquela coisa rançosa e antiga das dualidades partidárias e tal. Eu espero, sinceramente, que eles sejam aqueles que estarão permanentemente cobrando a oposição para que ela se aproxime mais da pauta deles, sabendo que ela não pode assumir a totalidade da pauta deles, porque eles podem ser mais duros e mais inflexíveis e mais intransigentes do que quem está num parlamento, por exemplo. É assim que funciona nas maiores democracias do mundo. Você tem uma tensão, então, e o Fernando Henrique acho que usou essa palavra, você tem uma tensão, então, entre essas duas, digamos, vocações, esses dois vetores, né? Aquele que vai em nome da convicção e aquele que vai em nome da responsabilidade. Olha, isso dá para fazer agora, isso não dá para fazer agora. Então, eu espero que esses meninos não sejam incorporados por partido nenhum, que eles não se transformem em franjas de partidos políticos, como os movimentos sociais são franjas do PT, essa coisa asquerosa, né? Que distorce o processo democrático, né? Que frauda a democracia. Eu espero que eles não se transformem nisso, espero que a pauta deles não se torne do tamanho da pauta do PSDB, porque seria diminuir a pauta deles, eles não podem diminuir a pauta, sabendo que o PSDB também, e qualquer outro partido de oposição, não vai poder comprar 100% de suas teses. Agora, eu vejo uma coisa acontecendo hoje, positiva, que essa meninada está trabalhando com valores que são novos, né? Esses meninos hoje não têm medo de falar de privatização, né? Esses meninos hoje não têm medo de falar em diminuição do Estado. Esses meninos hoje não têm medo de falar de que o capitalismo é o bom caminho para a sociedade brasileira. Esses meninos não têm medo de falar de direito de propriedade, né? Que está deixando as esquerdas, os jornais, os meios de comunicação arrepiadas, empolvorosa. Oh, a direita, a direita. A direita são os valores que, em última instância, organizam a nossa sociedade e que garantem o Estado de Direito no Brasil, né? Eles falam com mais clareza do que o PSDB. Agora, ao PSDB,
também, eu acho que ele tem que manter, então, a distância. Quando eu digo distância, no sentido de manter a distinção. Você acha ruim o Aécio não ter ido? Ou você acha que foi acertado ele não ter ido à manifestação? Eu, pessoalmente, acho que foi acertado, mas aí vão falar, tá sempre falando bem do Aécio. Veja, eu acho que foi acertado no seguinte sentido. Se tivesse ido... Primeiro, não venham me dizer que se tivesse ido, a imprensa não ia transformar isso num case. Ah, com certeza. Ou não ia? Ou os meus coleguinhas, os nossos coleguinhas, não iam transformar. Aécio, desde Aécio lidera, Aécio não sei o quê, lidera, aparelha, sei lá o quê. Então, eu acho positivo ele não ir. Você quer saber? Eu não acho que tinha que ter bandeira de partido, não acho que nessa fase você precisava ter. Os políticos querem conversar com esses meninos, chama lá no Congresso. Uhum. Chama lá no Congresso. Eles foram eleitos pelo povo lá no Congresso, para falar lá no Congresso. Então, quer ouvir o MBL, quer ouvir o Vem Pra Rua, chama esses meninos, chama para falar nas comissões. Não é? Isso sim. Eu não acho que o Aécio tinha... Agora, isto não quer dizer... E os que foram? Como o Caiado e os Bolsonaro da vida? Pois é. Veja, que eu saiba, não sei, eu não vi se foram muito bem recebidos ou não. Foram. No dia 15, teve político sendo vaiado. Né? E veja, eu não acho que seja um mal ir, mas é diferente. É diferente. O Bolsonaro ir do Aécio ir. Claro. Não vamos tentar, não vamos dourar a pílula. Claro. Se o Aécio vai, numa manifestação que tinha como mote o impeachment da Dilma... A manchete vai ser Aécio pede impeachment da Dilma. Aécio pede impeachment da Dilma, mas perde na urna, depois quer ganhar no tapetão. É claro que ia ter esse tipo de especulação. É claro que a independência desses rapazes também, dessas moças que estão organizando isso, sairia maculada. Agora, atenção, isso não quer dizer, e isso é muito importante, que a oposição não deva botar as barbas de molho, e isso eu escrevi também na minha coluna de sexta-feira, e pensar no que está acontecendo. Claro. Esta agenda que está nas ruas, a falta de uma melhor expressão, eu vou usar essa. Esta agenda que está na rua é mais, digamos, à direita do que o tucanato. Todo. É uma agenda mais, em termos europeus, é uma agenda mais conservadora. O PSDB não é o partido que carrega o que essa meninada está dizendo. Não é? Essa meninada tem um sotaque, graças a Deus, felizmente, há muito tempo era necessário, tem um sotaque liberal. Claro, uma inflexão claramente liberal. O PSDB não é exatamente um partido liberal. Não é? Tem uma pegada, em muitas áreas, mais conservadora do que é o PSDB. Agora, eles são a expressão, o PSDB é a expressão do que essa meninada pensa? Duvido. Né? Duvido. Agora, para quem o PSDB vai falar? Eu vejo um PSDB que, em muitos aspectos, ainda quer disputar o chamado eleitorado progressista com o PT. Né? Há muitas áreas do PSDB que ainda é uma espécie essas áreas ainda são uma espécie de PT envergonhado. Né? Uma espécie de PT com bibliografia. Né? Uma espécie de PT que conhece, que sabe apreciar um vinho, não tem apenas dinheiro para comprar um vinho caro. Né? Porque PT, o dinheiro para comprar vinho caro, o PT também tem, precisa saber se sabe apreciar. Então, eu vejo ainda o PSDB excessivamente preso em muitas áreas a essa ideia de uma esquerda iluminista. Né? Esses meninos são outra coisa. Né? São iluministas sim, mas são iluministas mais de sotaque inglês, não francês. Né? E, portanto, ele precisa... Eu estou me referindo ao iluminismo da Inglaterra. Né? E, portanto, esse partido precisa se reciclar. Né? Tem que ouvir também a voz das ruas. Tem de ouvir, não é só claro, o PT que tem que ouvir a voz das ruas, a oposição então, veja, também. Tem de ouvir a voz das ruas e ver o que pode fazer no seu terreno. Eu não vejo graça e não vejo que seria útil o Aécio em cima de caminhão, o Serra em cima de caminhão, ou sei lá quem em cima de caminhão, dizendo, e aí, moçada, e agora, tal. Eu não sei se esses meninos querem isso, se essas moças querem isso. Eu acho que eles não querem. Acho que eles não querem. Né? Um senador do PSDB falou o seguinte para mim,
Eu não vou porque eu não fui convidado. O que mostra que... Não, eu até brinquei, falei, mas precisa de convite oficial, timbrado e tal, mas é exatamente o que você está dizendo. A molecada não fez tanta questão, não. Não, Porque da vez não passada tem. houve até uma pressão um pouco maior e tal. E aí a oposição resolveu ficar meio em cima do muro e os movimentos entenderam que podem fazer sozinhos. E não pressionaram, não, nessa. Não, e olha, e vou lhe dizer uma coisa, e mesmo que vá, tem que ir como planície e não como planalto. O que eu quero dizer é o seguinte, tem de ir para ficar lá no chão, não em cima do caminhão, entendeu? Porque não é realmente o caso, não é para subir no caminhão. Mas a oposição... Não foi convocado, esse movimento não foi convocado pela oposição. Né? O PT tentou forçar a mão, especialmente em relação ao Vem Pra Rua, porque o Vem Pra Rua apoiou, num dado momento, a candidatura do Aécio, lá atrás, né, pessoas que estão no Vem Pra Rua, para fazer, o Vem Pra Rua é uma fração do PSDB. Não é, não. Ainda bem que não é. Ainda que as pessoas possam ter simpatias partidárias. Que esses movimentos não votaram no Lula, claro, no Lula, na Dilma, eu acho que não. Que boa parte, esmagadora maioria deva ter votado no Aécio no segundo turno, eu também acho que sim. Um voto anti-PT, Porque claro. deu um voto anti-PT, porque eles podia não são ser petistas. Marina, podia ser o Reinaldo, podia ser qualquer um. Aliás, qualquer um fosse candidato. eles são, outra coisa que precisa deixar claro, quer dizer, eles pedem impeachment da Dilma, mas eles são mesmo anti-PT e anti-esquerda. E aí alguns analistas não, alguns prosélitos boçais vão para a imprensa dizer... Esta campanha do ódio, do fora PT, por quê? Quando era fora Sarney, que o PT promovia, tudo bem. Era poesia. Fora FHC também. Fora FHC, fora Collor, depois fora bem. FHC, tudo isso era uma poesia política, era coisa linda. Olha a sociedade se manifestando, a cidadania. Agora que é fora PT... É ódio. Agora é ódio. Não, mas tem um cartaz ódio lindo, porque é uma tentativa Reinaldo. De golpe, porque não sei o quê. Tem um cartaz lindo que a gente mostrou ontem. Se a produção achar, achei pra mim, que depois a gente coloca no ar, que é uma cartolina, um cidadão, que escreveu assim, não é ódio, é nojo. Não é lindo isso? Pronto, não é ódio, é nojo. Isso, não diz? Ó, Gesfi Coxinha, põe a coxinha no ar. Põe a coxinha no ar. Aí, ó, olha que bonito. Assumimos que somos coxinha. Pronto. Entendeu? Aliás, a foto, eu publiquei uma foto de uma manifestação justamente em Jacareí. Era engraçado porque tinha uma menina com traços orientais, tinha um rapaz negro, tinha uma moça loura, tá? Todos eles comendo coxinha, né? Numa alusão aí, uma provocação à acusação que o PT faz, que é um bando de coxinha, não sei o que e tal. É uma tolice. Dessa vez, de qualquer modo, o Edinho Silva deu uma declaração hoje correta. Aliás, até exagerou. Né? Que disse assim, não, o governo entende que todas as manifestações são legítimas e o governo tem que ouvir as reivindicações. Eu nem acho que toda manifestação é legítima. Tem manifestação que não é legítima. Se você vai para a rua se manifestar em favor da discriminação, do preconceito, não sei o que, não é legítimo. Né? Nem toda manifestação tem manifestação que não é nem legítima nem legal. Né? Black Bloc, nem legítimo nem legal. Então, nem toda manifestação é legítima. Agora, eles pararam de hostilizar os manifestantes. Pelo menos isso. Né? Parar de hostilizar, porque era uma burrice o que vinham fazendo. Olha lá, Reinaldo. Olha lá. Ah lá. Não é ódio, é nojo. Pronto. Entende? Não tem nada a ver com ódio. Não concorda com o que está aí, não concorda com roubalheira, não concorda com corrupção, não concorda com tudo que foi feito nos últimos anos. Pronto, não concorda. É do Estado Democrático de Direito, é da República. Não concorda com discurso. Com discurso. O problema é que o PT não se dá conta da velhice. Alguns parece que estão começando a se dar conta, mas ainda não é. Você olha lá o site do partido e você vê que não. Eles não se dão conta da velhice desse discurso, do quanto as pessoas não aceitam mais esse negócio de que, olha, vocês têm de perdoar os nossos roubos porque nós distribuímos renda. Né? Primeira distribuição... Do jeito que é feito, na verdade, é a manutenção da miséria. Exatamente. A distribuição é muito questionável da forma como foi feita, a sua qualidade. E segundo, que história é essa ainda... que tivesse realmente promovido uma revolução na integração social,
Quem disse que é para fazer isso à custa de roubo? Ora, tenha santa paciência, né? Ninguém quer saber disso, não. Vamos aos critérios de plantão que estão aqui. Joyce, registra o meu tweet. Eu vou registrar, gente. Eu tô indo, calma. Não fiquem nervosas comigo. Muita gente dizendo, é isso aí, não é ódio não, é nojo mesmo. O pessoal tá aqui concordando com o cartaz aí de um dos manifestantes. O PT vem plantando ódio ao PSDB e aos oposicionistas há 30 anos, né? Quer dizer, mas não é porque eles fazem que a gente vai ter que fazer também, e o próprio PSDB, a oposição, vai ter que fazer, né? Gosto muito de vocês, obrigado TV, já mando um beijo aí pra você, o Fagner, obrigado o Belmarque, sempre aqui conosco. Bel. Acho que a independência dos movimentos de rua deve ser mantida, os políticos devem apenas ouvir e atender às reivindicações, quando concordarem, obviamente. Solange Mello, é preciso mostrar as manifestações no Nordeste para essa gente ver que o Nordeste também está acordando. Exatamente, já acordou, viu? já acordou. As pesquisas mostram que o Nordeste abriu os olhos, ó. Politiza redes, o PSDB não irá se reformular mais à direita, né? É uma afirmação, não é uma pergunta. Tanto que dizem que são escravos do PSDB e do Aécio, o que é isso? Diz aqui o nosso Twitter. Tanto que dizem que não são escravos do PSDB e do Aécio em relação aos manifestantes, né? Tio Rei está corretíssimo, o PSDB está longe de representar as pessoas que estão indo às ruas. Foi bem isso que ele disse, né? Michel Barbosa. As pautas dos movimentos de rua representam uma urgência popular que os partidos de oposição não estão enxergando. E o André Rafael... Sim, deixa eu só fazer um parênteses. Vai lá. Isso sim. Aí sim. Aí há um descolamento. E para isso eu estou chamando a atenção do PSDB faz tempo. Há um descolamento entre o que as pessoas estão pedindo e a qualidade da discussão do PSDB, tanto a interna como no parlamento. Então, para isso, o PSDB tem que ficar atento. Agora, subir em caminhão das manifestações, aí realmente não. Eu acho que o Aécio fez bem em não ter ido. O Rubem Filho pergunta, e se o Aécio tivesse ido com a família? Não seria mais o Aécio cidadão do que o político? Já ele responde. Lucas Saboia, não me parece corajosa a postura de um líder que se esconde das ruas e teme ser pautado pelo petismo. A discussão tá boa aqui, se ele devia, não devia ter ido, enfim. O Marco Grisente, mas o Aécio se importa muito com a patrulha dos jornalistas petistas, diz aqui. O que é isso? Não devia ser assim. Roberto Leitão diz que é fã e pede para você comentar a Guerra dos Cabides. Já a Guerra dos Cabides. Vamos concluir a oposição e o Aécio. E eu queria dizer, quando você concluiu a oposição e o Aécio, que o interessante é que o Reinaldo falou assim, olha, o Planalto respira aliviado, né? O governo disse, ufa, a manifestação não foi tão grande assim. Realmente, foram só 275 mil pessoas aqui na Paulista. Isso. A popularidade da Dilma esfarelando, a do Lula indo atrás, porque ele tomaria uma surra de cinta do Aécio se a eleição fosse hoje. Pesquisa Datafolha mostra e a pesquisa que eu trouxe para você semana passada também mostrou. Quer dizer, é um instituto confirmando o outro, né? A coisa vai de mal a pior, a economia está cambaleante, a recessão está aí, mas o governo pode respirar aliviado, eu até escrevi, se respira aliviado, então mais burro do que parece, porque não há nenhum motivo para respirar aliviado. Primeiro que a manifestação foi gigantesca. O fato de ter sido menor do que a outra, que surpreendeu a todo mundo, inclusive aos organizadores, não quer dizer que tenha sido pequena, para comer de conversa. Aconteceu no dia que veio uma pesquisa da Datafolha, indicando que 83% acham que a Dilma sabia da corrupção na Petrobras e nada fez. 57% não fez porque não quis. E 26% porque não pôde. Né? Mas que também não ajuda muito. 63% a favor do impeachment. 60% governo ruim e péssimo. Só 13% de ótimo e bom. Não, dá pra respirar aliviado Está mesmo, respirando né? aliviado por quê? Estou respirando aliviado porque não me deram um tiro na cabeça. Bom, é um jeito bem, de ver né? o mundo, mas que não tem razão para respirar aliviado, ao contrário, tem que se preocupar. Até porque as medidas recessivas ainda não tiveram todos os seus efeitos. Vão ter ainda. As pessoas foram para as ruas, o Datafolha disse, a maioria foi contra a corrupção. Foi. Acho que 16 queriam impeachment, mas também há o descontentamento com a economia, que vai ser ainda, ele ainda não terminou os seus efeitos. Na verdade, mal começou. Exatamente. Né? O efeito da economia mal começou. Quanto à questão do Aécio, se ele vai com a mulher e filhos nas ruas, o negócio é o seguinte, gente, vocês acham que ele conseguiria ser o Aécio? Não, eu estou aqui apenas como cidadão, não estou aqui como cara que ficou a 3 milhões de votos só de vencer a eleição, como era uma eleição em pau a pau, talvez 1,5 milhão de votos que tivessem mudado de lado e ele era presidente. Quer dizer, eu tendo a achar
que ele jamais conseguiria ser, nesse tipo de manifestação, uma pessoa comum. O que eu acho, sim, aí sim, quer dizer, acho que ele, os outros todos, e quem quer que seja, e todos os políticos, e não precisa ser ali, pode ser o Eduardo Cunha também, o Renan, todo mundo que tem responsabilidade institucional, precisa conversar com esses movimentos. Vem cá. Agora, quando bate na mesa, porque lá vem. Venham cá. A Dilma não abriu o palácio Para os black blocs. para a turma do MPL? Atenção, eu estou falando movimento Passe Livre, não movimento Brasil Livre. Né? O MPL, o Passe Livre. Não estava lá aquela molecada do MPL? Gente que bota fogo em catraca, que não sei o quê, que abrigou os black blocs. Que joga bomba em outra gente. Que joga bomba em outra gente. Não foi o MPL, estava protegendo os caras. Estava protegendo os black blocs, nós sabemos. Né? O governo não falou com essa gente? Por que não pode falar com gente ordeira? Atenção, quando eu falo falar com gente ordeira, eu não quero que os meninos do MBL ou do Brasil Livre, do Vem Pra Rua, eu não estou querendo que eles sejam chamados para ser cooptados. Agora, eles têm que ser ouvidos. Claro. Têm que ser ouvidos pelo Estado brasileiro. O que é? Não é? Eles são uma fonte de interlocução, sim, legítima. Eles organizaram as maiores manifestações da história política do país, ou não organizaram? Então eles têm de ser ouvidos, eles têm uma pauta. Não é? Eles têm reivindicações a fazer. Tem de conversar. Agora, não sei, eu não acho que... Agora, também, se quiser ir... Vai, né? Vai. Agora... Eu, se sou do movimento, de um dos dois, dos três, dos 10, vou dizer, olha, meu senhor político, melhor não. Eu prefiro que o senhor lá no Congresso encaminhe as nossas pautas. Deixa que da rua a gente cuida. E discurse lá, né? No Congresso, sim. Sim. Parla. Lá no parlamento, assim como, parla. atenção, assim como, e eu sou coerente, viu, gente? Quando eu pego deputado do PT em movimento de sem teto, eu desço o porrete. Ou não desço o porrete? Desço. Desço porque eu acho que o deputado não tem que estar ali. Não tem que estar ali. Ele tem que estar lá articulando as questões institucionais. Né? Primeiro que eu sou contra a invasão de propriedade. Mas, na hipótese de ser uma boa invasão de uma área, não sei o que tal, o deputado não tem que estar invadindo nada. Não tem que estar invadindo nada. Não é papel dele. E assim, do mesmo modo, eu não vejo por que deputados, senadores do PSDB devam estar nas ruas nesse tipo de movimento. Não acho. Se estivéssemos numa ditadura, é outra coisa. Muito bem. Bom, eu sou Joyce Hasselmann, ele é Reinaldo Azevedo. Quando a gente vai lá para o Palácio, a presidente Dilma pode dizer assim, mim, Dilma, tu, Jane. É a guerra dos cabides que está tomando conta, gente. Isso aí está mais uma vez circulando pelas redes sociais. Se eu não me engano, foi Noblar que foi o primeiro a escrever, está todo mundo escrevendo em relação a isso, que é justamente uma briga entre a presidente Dilma Rousseff e a mulher que foi a funcionária dela, cuidava das roupas da presidente, e ela não gostou da arrumação dos cabides e jogou cabide na menina. Toma cabidada, Jane. E a Jane não teria se intimidado e toma-lhe cabide de novo. Que isso, Reinaldo? Eu sou Joyce e você é Reinaldo. Dilma. Tu, olha, Jane. deixa eu dizer uma coisa. Se a Dilma jogou cabide na moça... Porque ela já jogou cinzeiro em ministro, porque eu ouvi. O ministro falou pra mim assim, eu quase levei... Ela tava assim, ela pau, consta que ela não tem a abordagem, digamos, mais calma, mais delicada. Fofas, né? Mais fofa com as pessoas de quem ela discorda. E parece que houve essa história do cabide, mas parece que a moça depois foi... Ganhou dinheiro. Foi beneficiada com uma casa do Minha Casa Minha Vida, ou algo assim, não sei. Ou seja, a ofensa foi feita pela presidente, mas nós pagamos a conta. Eu não sei se isso aconteceu. Eu confesso que eu não gosto muito, por mais que eu ache divertido, não gosto muito desse tipo de abordagem, mas nada contra, viu, Noblar? Enfim, você tem a história, tem que contar. Se eu talvez tivesse contado, não sei. Não sei também. Não gosto muito disso, porque assim, essa coisa dos ambientes privados, eu não sei se foi bem assim, é complicado. Agora, mas eu emito o seguinte juízo de valor. Se a presidente jogou cabide na funcionária, né,
Considerando que isso não é uma prerrogativa da presidente, Sim, não está lá, porque né, um nas funcionário atribuições. público só pode fazer o que está na lei. Não está na lei que o presidente da República possa jogar cabide nos outros. Portanto, quem jogou cabide não foi a presidente, foi a cidadã Dilma Rousseff, Dilma Ivana Rousseff. Logo, como é que é o nome da moça? É a Jane. A Jane. Se a Jane fez isso, a Jane fez muito bem. É de cidadã Jane para cidadã Dilma Rousseff. Dá-lhe cabide. Dá-lhe cabide, guerra dos caras, dá uma cabidada na mulher. Entendeu? É isso. Porque, assim, uma presidente, né? Foi uma ofensa à presidente. Não foi. Não, foi Não o foi. o jeito fofo Não da foi. relação trabalhista. Foi uma questão trabalhista, né? Mas eu fico imaginando a Jane com o cabide na mão. Ai, sua bruxa, total cabide em você, que é isso? E eu tô falando aqui como cidadã, não chamei a presidente de bruxa, não. Porque alguém que joga um cabide numa funcionária é pelo menos uma bruxa, né? Aqui pode ser a Maria, a Joana, a Dilma, a Joyce, quem for, né? A sorte é que o cabide é uma coisa leve, né? Presidente, imagina a presidente ali, imagina. né? Presidente, não joga cabide, Não não joga coisa cabide, feia, presidente, né? fica chato Eu isso, recomendo, né? por exemplo, não jogar cabide, não dar bronca, não... Cuidar melhor do vocabulário, consta que isso é necessário também. Nas reuniões, nas assim, eu não reuniões, posso assim, repetir, mas nem- dia desses eu ouvi falar assim, bando de... pi. Assim, eu falei, gente, mas que delicada. O ministro contou pra mim. Falei, mas você deixou ela é assim mesmo. Como que ela é assim mesmo? Não, Vai embora. E nisso, Pega o e paletó nisso e vai divide, embora. ainda que num outro, porque o Lula também tem um vocabulário muito desassombrado. Né? O companheiro, E né? manteve o vocabulário desassombrado como presidente da República. Só que ali não é em crises de mau humor, faz parte ali da linguagem. Do modus operandi, né? Do entendimento dele, né? Aí, a essa altura, vão dizer que a gente quer só presidente formado na Sorbonne. Não é isso, não. Mas não seria ruim, não, né? Eu trocaria um Lula por um presidente honesto formado na Sorbonne. Eu só acho que não precisa, né? Não joga. Ô, presidente... Dilma. Vem aqui. Não me taca cabide na mão. O que eu não li até o fim, a moça depois continuou, saiu. A moça pediu demissão, mas aí, como a coisa se espalhou, a Dilma chamou e falou assim, te dá um dinheirinho aqui e mais a casinha pra você, tá? E daí ela ficou quieta. Sabe-se lá, né? Não ficou, né? Considerando que não foi a presidente que contou isso pra ninguém. Mas é que foi na campanha, amor. Foi meio a campanha eleitoral, entendeu? Na campanha não ia pegar bem dar uma cabidada na Jane, entendeu? Ia ficar chato. Então demorou um pouquinho, a história vazou. Ô, Jane. Ô, Jane. A gente vai ficando por aqui, gente, depois desse, né, tópico de bom humor. A gente falou aí da segunda fase das manifestações, os movimentos, o Brasil Livre, o Vem Pra Rua. Eu, no máximo, você sabe de tiririca que eu tive até hoje, eu só quebrei um laptop, mas foi fácil. Na cabeça de alguém? Não. Então tudo bem. Vou quebrar um laptop na cabeça de alguém. Aí tudo bem, né? Não tem problema. Você sabe que Dilma, você me lembrou muito uma professora minha, lá do 3º ano primário. Tacava o apagador. Tacava apagador, motoré, fofa, né? Será que a motoré anda por aí? Eu nunca levei Eu apagador tive uma nenhum. professora de francês que também tacava apagador, mas tacava mesmo. Tacava, era conversar durante a aula, levava apagador. Eu morria de medo dela. Entendeu? É da escolinha da Dilma. Mas ainda bem que eu era do tipo gordinho, coxinha, que ficava sentado na frente, porque era meio cego da míope, então eu não corria o risco, eu passava por cima. Da escolinha da Dilma, Chamava motoré, professora. Sandra, professora. Não vou dizer o sobrenome, porque é uma família conhecida. Sandra, Motoré, Dilma, meninas lindas, né? Uma ótima noite para vocês. A gente falou um pouquinho das manifestações, desse rescaldo e já da decisão dos movimentos de não cair na rede e ficar lá tranquilo, descansando, não. Já tem pauta de reivindicações. Quarta-feira essa pauta será levada a alguns líderes em Brasília e também tem aí a caminhada que começa na sexta-feira, dia 17. Fala aí. Eu esqueci de uma coisa. Ai, Você não vai recomendar que as pessoas leiam a minha entrevista na revista Playboy? 8 Leiam a páginas. entrevista de Reinaldo Azevedo lá na revista Playboy, porque eu já ouvi falar muito bem da sua entrevista. Conto tudo, é Reinaldo Hot. Reinaldo Hot. Gente, vocês lerão Reinaldo Azevedo como nunca leram na vida. Isso, Tem uma única correçãozinha lá, está dizendo que eu nasci em 1941, o que me faria de mim um homem muito conservado, mas eu nasci em 1961, isso faz de mim um bagaço, mas eu não posso fazer nada. Erraram por 20, Rei. Obrigada. Reinaldo Azevedo aqui entre nós toda segunda-feira e ele volta na próxima segunda, hein? Tá aqui sempre firme e forte. Leiam a entrevista de Reinaldo a Playboy. Vale a pena. Câmera aberta. Tchauzinho, gente. Boa semana pra vocês.